Capítulo 4. Em que Phileas Fogg surpreende Passepartout, seu criado. Às 7h25, Phileas Fogg, após ter ganho uma vintena de guinéus no whist, despediu-se dos seus nobres colegas, e deixou o Reform Club. Às 7h50, abria a porta de sua casa e voltava ao lar. Passepartout, que tinha conscienciosamente estudado seu programa, ficou bastante surpreso vendo o Sr. Fogg, culpável de inexatidão, aparecer a esta hora insólita. Segundo o cartaz, o locatário de Savile Row não deveria recolher-se senão à meia-noite em ponto. Phileas Fogg assim que chegou subiu ao seu quarto, depois chamou Passepartout. Passepartout não respondeu. Este chamamento não poderia ser dirigido a ele. Não era ainda a hora. Passepartout, repetiu o Sr. Fogg sem elevar em nada a voz. Passepartout apareceu. É a segunda vez que chamo, disse Sr. Fogg. Mas não é meia-noite, respondeu Passepartout, com seu relógio na mão. Eu sei, retomou Phileas Fogg, e não o recrimino. Partimos em 10 minutos para Dover e Calais. Uma espécie de careta esboçou-se sobre a redonda face do francês. Era evidente que tinha ouvido mal. O senhor se desloca? Perguntou ele. Sim, respondeu Phileas Fogg. Vamos fazer a volta ao mundo. Passepartout, olhos arregalados, as pálpebras e as sobrancelhas levantadas, os braços caídos, o corpo encurvado, apresentava naquele momento todos os sintomas do espanto levado à estupefação. A volta ao mundo, murmurou ele. Em 80 dias, respondeu Sr. Fogg. Por isso, não temos um instante a perder. Mas as malas? Disse Passepartout, que balançava inconscientemente sua cabeça para a direita e para a esquerda. Nada de malas. Uma sacola de viagem só. Dentro, 2 camisas de lã, 3 pares de roupa de baixo. O mesmo para si. Faremos compras pelo caminho. Traga para baixo meu Macintosh e minha manta de viagem. Vá com bons calçados. Apesar de que andaremos pouco ou nada. Vá. Passepartout teria desejado responder. Não pôde. Saiu do quarto do Sr. Fogg, subiu ao seu, tombou sobre uma cadeira, e empregando uma frase bem vulgar de seu país. Ah! Bem que se diz, essa é demais, demais. E eu que queria descansar tranquilo. E, maquinalmente, fez seus preparativos de partida. A volta ao mundo em 80 dias. Estaria lidando com um doido? Não. Seria uma piada? Iriam até Dover, tudo bem. A Calais, que seja. Afinal, isto não poderia desgostar o bravo rapaz, que, há 5 anos, não pisava o solo pátrio. Talvez fossem até Paris, e, por certo, reveria com prazer a grande capital. Mas, certamente, um cavalheiro tão zeloso em seus passos pararia por ali. Sim, sem dúvida, mas não era menos verdade que ele partia, deslocava-se, este cavalheiro, tão caseiro até então. Às 8 horas, Passepartout tinha preparado a modesta sacola que continha seu guarda-roupa e o de seu patrão, e depois, com o espírito ainda perturbado, deixou seu quarto, fechou a porta cuidadosamente, e encontrou o Sr. Fogg. Sr. Fogg estava pronto. Levava sob o braço o guia-geral de transporte a vapor da Ferrovia Continental Bradshaw, que deveria fornecer-lhe todas as informações necessárias à viagem. Tomou a sacola das mãos de Passepartout, abriu-a, e deixou cair dentro um belo maço dessas belas notas que tem curso em todos os países. Não se esqueceu de nada? Perguntou ele. De nada, senhor. O Macintosh e minha manta? Estão aqui. Bem, pegue a sacola. Sr. Fogg entregou a sacola a Passepartout. Cuidado com ela, acrescentou o Sr. Fogg. Tem 20.000 libras aí dentro,
500.000 francos. A sacola ia quase caindo das mãos de Passepartout, como se as 20.000 libras fossem de ouro e pesassem demais. O patrão e o criado desceram, e a porta da rua foi fechada com 2 voltas de chave. No fim da Savile Row havia uma estação de carruagens. Phileas Fogg e seu criado subiram em uma carruagem que se dirigiu rapidamente para a estação de Charing Cross, a qual vem ter um dos ramais do South Eastern Railway. Às 8h20, a carruagem parava diante da estação. Passepartout desceu. Seu patrão seguiu-o e pagou ao cocheiro. Neste momento, uma pobre mendicante, levando uma criança pela mão, pés nus na lama, um chapéu na cabeça, velho e estragado, do qual pendia uma deplorável pluma, com um chale esfarrapado sobre os andrajos, aproximou-se do Sr. Fogg e pediu-lhe esmola. Sr. Fogg tirou de seu bolso os 20 guinéus que tinha ganho no whist, e, dando-os à mendiga. Tome lá, boa mulher, estou contente por tê-la encontrado. Depois foi em frente. Passepartout teve uma sensação de umidade em volta da menina do olho. O patrão acabara de conquistar seu coração. Sr. Fogg e ele entraram em seguida no grande átrio da estação. Lá, Phileas Fogg deu a Passepartout ordem para comprar 2 bilhetes de primeira classe para Paris. Ao voltar-se, deparou com os seus 5 colegas do Reform Club. Senhores, parto, disse ele, e os diversos vistos carimbados num passaporte que levo para este fim permitir-lhes na volta, controlar meu roteiro. Oh! Sr. Fogg, respondeu polidamente Gauthier Ralph, não é preciso. Confiamos em sua honra de cavalheiro. É melhor assim, disse Sr. Fogg. Não se esqueça de que deve voltar. Observou Andrew Stuart. Em 80 dias, respondeu Sr. Fogg, sábado 21 de dezembro de 1872, às 8h45 da noite. Até a volta, meus senhores. Às 8h40, Phileas Fogg e seu criado tomaram lugar no mesmo compartimento. Às 8h45, soou um apito e o trem pôs-se a caminho. A noite estava negra. Caía uma chuva fininha. Phileas Fogg recostado no seu canto não dizia palavra. Passepartout, ainda estonteado, apertava maquinalmente contra si a sacola com as notas. Mas o trem não ultrapassara S.Y. Denham, quando Passepartout soltou um verdadeiro grito de desespero. O que é que há? Perguntou Sr. Fogg. É que, na minha precipitação, minha perturbação, esqueci. De quê? De apagar o bico de gás do meu quarto. Tudo bem, meu rapaz, respondeu friamente Sr. Fogg, fica queimando gás por sua conta. Capítulo 5. Em que aparece na Praça de Londres um novo valor. Phileas Fogg, deixando Londres, nem fazia ideia, sem dúvida, da grande repercussão que sua partida iria provocar. A notícia da aposta espalhou-se a princípio no Reform Club, e produziu uma verdadeira comoção entre os membros do respeitável círculo. Depois, do clube, esta comoção passou para os jornais, por intermédio dos repórteres, e dos jornais ao público de Londres e de todo o Reino Unido. A questão da volta ao mundo foi comentada, discutida, dissecada, com tanta paixão e ardor como se tratasse de uma nova questão do Alabama. Uns tomaram o partido de Phileas Fogg, outros, e formaram logo uma maioria considerável, pronunciaram-se contra ele. Esta volta ao mundo a ser realizada, não em teoria e sobre o papel, neste mínimo de tempo, com os meios de comunicação atualmente em uso, não era apenas impossível, era insensato. O Times, o Standard, o Evening Star, o Morning Chronicle, e 20 outros jornais de grande circulação, declararam-se contra Sr. Fogg. Só, o Daily Telegraph o apoiou em certa medida. Phileas Fogg foi geralmente tratado como maníaco, louco, e seus colegas do Reform Club censurados por terem aceito esta aposta, que denunciava um enfraquecimento nas faculdades mentais de seu autor.
Artigos extremamente passionais, mas lógicos, apareceram sobre a questão. É conhecido o interesse que se dá na Inglaterra a tudo que tange a geografia. Assim não havia sequer um leitor, não importa de que classe, que não devorasse as colunas consagradas ao caso Phileas Fogg. Durante os primeiros dias, alguns espíritos audaciosos, as mulheres principalmente, estiveram a seu favor, ainda mais depois do Illustrated London News ter publicado o seu retrato copiado da fotografia que tinha nos arquivos do Reform Club. Certos cavalheiros ousavam dizer, ora! Afinal, por que não? Tem-se visto coisas mais extraordinárias. Eram principalmente os leitores do Daily Telegraph. Mas se percebeu logo que o próprio jornal começava a fraquejar. Com efeito, um longo artigo apareceu em 7 de outubro no Boletim da Sociedade Real de Geografia. Ele examinou a questão sob todos os pontos de vista, e demonstrou claramente a loucura da empreitada. Segundo este artigo, tudo estava contra o viajante, obstáculos humanos, obstáculos naturais. Para ter êxito neste projeto, seria preciso admitir uma concordância miraculosa de horas de partida e de chegada, concordância que não existiria, que não poderia existir. A rigor, e na Europa, trecho relativamente medíocre do percurso total, pode-se contar com a chegada dos trens à hora certa, mas quando eles gastam 3 dias para atravessar a Índia, 7 dias para atravessar os Estados Unidos, poder-se-ia confiar à sua exatidão os elementos de tal problema? E os acidentes de máquina, os descarrilhamentos, as colisões, o mau tempo, a acumulação de neve, tudo isto não estava contra Phileas Fogg? Nos navios a vapor, não se encontraria ele, durante o inverno, à mercê dos pés de vento ou dos nevoeiros? Seria por acaso tão raro os navios mais velozes das linhas transoceânicas sofrerem atrasos de 2 ou 3 dias? Ora, bastaria um atraso, um só, para que a cadeia de comunicações fosse irreparavelmente truncada. Se Phileas Fogg perdesse, nem que fosse por poucas horas, a partida de um navio a vapor, seria forçado a esperar o navio a vapor seguinte, e assim sua viagem estaria comprometida irrevogavelmente. O artigo teve muita repercussão. Quase todos os jornais o reproduziram, e as ações Phileas Fogg baixaram singularmente. Nos primeiros dias que se seguiram à partida do cavalheiro, importantes negócios se tinham ligado à sorte de sua empreitada. Sabe-se como é o mundo dos apostadores na Inglaterra, mundo mais inteligente, mais esclarecido que o dos jogadores. Apostar está no temperamento inglês. Assim, não só os diversos membros do Reform Club fizeram apostas consideráveis a favor ou contra Phileas Fogg, mas o público em geral entrou no movimento. Phileas Fogg foi inscrito, como um cavalo de corrida, numa espécie de livro genealógico. Fizeram dele também uma ação de bolsa, que foi imediatamente cotada na Praça de Londres. Procurava-se, oferecia-se Phileas Fogg a preço fixo ou com ágio, e fizeram-se com ela negócios colossais. Mas 5 dias após sua partida, após o artigo do Boletim da Sociedade de Geografia, as ofertas começaram a afluir. Phileas Fogg baixou. Ofereceram-na em lotes. Comprada a princípio por 5, depois por 10, não a compravam afinal senão por 20, por 50, por 100. Só um partidário lhe restou. Foi o velho paralítico, Lord Albermeio. O digno cavalheiro, pregado na sua poltrona, teria dado a fortuna para fazer a volta ao mundo, mesmo em 10 anos. E apostou 5.000 libras, 100.000 francos, em Phileas Fogg. E quando, ao mesmo tempo em que lhe demonstravam a insensatez do projeto, lhe mostravam sua inutilidade, contentava-se em responder: se a coisa é factível, convém que seja um inglês o primeiro a fazê-la. Ora, as coisas estavam assim, os partidários de Phileas Fogg ficavam cada vez mais raros, e todo mundo, e não sem razão, punha-se contra ele, já não tomavam apostas senão a 150, a 200 contra 1, quando, 7 dias após sua partida, um incidente, completamente inesperado,
fez com que já as não tomassem de modo algum. Com efeito, neste dia, por volta das 9 da noite, o diretor da Polícia Metropolitana havia recebido um despacho telegráfico que dizia: Suez para Londres. Rowan, Comissário de Polícia, Administração Central, Scotland Yard. Siga o ladrão de banco, Phileas Fogg. Enviem imediatamente mandado de prisão para Bombaim, Índia Inglesa. Fix, detetive. O efeito deste despacho foi imediato. O respeitável cavalheiro desapareceu para dar lugar ao ladrão de banco. Sua fotografia, arquivada no Reform Club com as de todos os seus colegas, foi examinada. Ela reproduzia traço por traço o homem cuja descrição tinha sido fornecida pelo inquérito. Lembraram-se do que a existência de Phileas Fogg tinha de misterioso, seu isolamento, sua partida súbita, e pareceu evidente que este personagem, pretextando uma viagem de volta ao mundo e apoiando-a, numa aposta insensata, tinha tido por fim único, despistar os agentes da polícia inglesa. Obrigada por ouvir e até a próxima história.